Meus amigos e meus irmãos em Cristo, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de São Mateus, capítulo 7, e o versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O título desta mensagem é Os Exploradores da Fé. A palavra do Senhor nosso Deus, ela nos ensina, a palavra do Senhor nosso Deus nos adverte dos falsos ministros, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos e dos falsos bispos. Todos mensageiros falsos ou falsos mensageiros, a palavra de Deus combate veementemente. Então vamos observar o que diz a palavra de Deus Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 23, segundo a NVI, está escrito: Assim diz o Senhor, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Observou aí, meu irmão e meu amigo, a advertência que está no livro do profeta Jeremias? Vou repetir. Assim diz o Senhor, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Como é terrível! Vejamos o que diz o profeta Ezequiel, no capítulo 34. O profeta Ezequiel profetiza, exorta os pastores infiéis, que se apacentam a si mesmos, mas não apacentam as ovelhas, só querem os benefícios das ovelhas, a gordura e a lã, não amam a ovelha, não cuidam das ovelhas. Observaram aí o que disse o profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Vejamos o que diz o profeta Miqueias, capítulo 3. O profeta Miqueias, cheio da força do Espírito Santo de Deus, ele adverte os chefes que dão sentenças por presentes. Os sacerdotes ensinam por interesse e os falsos profetas adivinham por dinheiro. E dizia: o Senhor está no meio de nós. Observou aí? Observou o que falou o profeta Miqueias a respeito dos falsos profetas? Profetizam mentiras, dão sentença por presentes, sacerdotes que ensinam por interesse, e os falsos profetas adivinham dinheiro, e ainda diziam: o Senhor está no meio de nós. Eles pervertiam o juízo e invertiam o direito. Em continuidade, vejamos o que diz o profeta Zacarias. O profeta Zacarias advertiu os pastores inúteis que abandonam o rebanho, abandonam as ovelhas fiéis.
Vejamos o que diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 24. Jesus adverte: e surgirão muitos falsos profetas e falsos cristos. Enganarão a muitos e farão grandes sinais e prodígios que poderão até enganar os escolhidos. Observou a advertência do Senhor Jesus com relação aos falsos profetas? Cuidado com os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos bispos, falsos apóstolos, falsos pastores. A palavra de Deus está nos chamando a atenção para que nós tenhamos muito cuidado com este povo, os exploradores da fé. E o Senhor Jesus também diz: eu sou o bom pastor. Está escrito no livro de João, capítulo 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. Deu a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus nunca explorou ninguém. Em nossos dias, os falsos pregadores do Evangelho, os exploradores da fé, a eles interessam os bens materiais das ovelhas, os bens materiais dos fiéis. Eles estão de olho no dízimo, nas ofertas. Eles estão de olho nos cartões de crédito. Eles estão de olho nos bens que a ovelha possui. Não tem nenhum interesse na salvação dos pecadores. Sigamos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz aqui, Jesus fala do mercenário. Mercenário, eles são mercenários. Só pensa na riqueza, só pensa no dinheiro, só pensa nos bens materiais. O mercenário vira o lobo, deixa as ovelhas e foge. Não tem cuidado das ovelhas. O mercenário, ele é comparado como um ladrão e um salteador. Cuidado com o mercenário. Ele não te ama. Não deseja a tua segurança e nem teu bem-estar. Só pensa no dinheiro que está na tua poupança e no teu bolso. Só pensa nos bens que você possui. Cuidado com eles. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 2, o apóstolo Pedro também fala dos falsos profetas. E a avareza deles, que eles fazem das ovelhas negócios com palavras fingidas. Com palavras fingidas. O apóstolo João, na primeira epístola de João, também adverte as ovelhas sobre os falsos profetas. E diz o apóstolo João: não creiam neles. Provai se os espíritos são de Deus. Examine esses maus mensageiros. Examine esses falsos obreiros. Examine. Você vai constatar que o Espírito de Deus não está na vida deles. Eles só pensam no material, só pensam no dinheiro, no arrecadar e enriquecer. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo novamente volta a advertir: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus torna a exortar, chamar a atenção: cuidado com os falsos profetas. E a palavra de Deus continua. Vejamos o que o apóstolo Judas, irmão de Jesus, falou. O apóstolo Judas, não confundir com Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes foi aquele que traiu Jesus e se suicidou. O apóstolo Judas aqui é irmão de Jesus. Ele chama atenção também
dos falsos mestres, dos homens ímpios, dos falsos pastores que apacentam a si mesmo, não tem nenhum temor a Deus. São enganadores da fé, enganadores das ovelhas, eles são escarnecedores. Cuidado, cuidado, que o apóstolo Judas também chama atenção. Cuidado, cuidado com os falsos mestres, falsos pastores. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, primeira epístola de apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz: nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Homens são homens, hipócritas e mentirosos. Observou o que o apóstolo Paulo falou, inspirado pelo Espírito do Senhor? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé e seguirão a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Cuidado, eles são hipócritas e mentirosos. E Miqueias torna a exortar. Miqueias, no capítulo 3, ele diz: diz o Senhor, não vos ouvirei. Deus falando através do profeta Miqueias: não vos ouvirei, esconderei deles a minha face. Meus irmãos e meus amigos, eu estou fazendo aqui um comentário sobre os falsos profetas, sobre os falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos bispos, falsos mensageiros da palavra, e chamando a atenção dos meus ouvintes: cuidado com eles. Não permitam que eles continuem te explorando. Não permitam que eles continuem te explorando. Eu quero, nesta oportunidade, acrescentar algumas medidas de prevenção para que você não seja mais enganado por esses falsos pastores, por esses exploradores da fé. As medidas de precaução que eu anotei: leiam e conheçam as Sagradas Escrituras, medite nelas. Procurem discernir o verdadeiro do falso. Eles são avarentos, gananciosos, interesseiros, enganadores, torcem as Escrituras, têm fome e sede pelo dinheiro. Eles são insaciáveis. São famintos e sedentos pelo dinheiro, pelos bens materiais. Eles não amam o próximo, mas querem o dinheiro do próximo. Eles se apresentam, eles têm uma aparência de misericordiosos, se apresentam como pessoas misericordiosas, pessoas mansas, educadas, com muita distinção, mas, porém, eles não amam a ovelha. Eles estão interessados nos bens da ovelha. Eles não estão interessados na salvação do pecador. São oportunistas, exploram a ignorância e o desconhecimento espiritual do povo. O povo não lê a palavra de Deus. O povo não estuda a palavra de Deus. Se o povo não lê, não estuda, o povo desconhece o conteúdo da palavra de Deus. Desconhece os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos profetas. O povo desconhece os ensinamentos dos apóstolos. Aí, os exploradores da fé, aproveitando essa ignorância do povo, ignorância por não conhecer a palavra de Deus, o desconhecimento espiritual do povo, aí eles deitam e rolam, enganando, trapaceando, tentando arrancar dos bolsos dos fiéis
o que eles mais têm fome, que é o dinheiro. Os exploradores da fé amam a popularidade, a fama, os elogios e aplausos. Eles não estão interessados na salvação dos pecadores e nem com a segurança e o bem-estar dos fiéis. O que mais chama a atenção dos exploradores da fé, o que mais chama a atenção deles é o dinheiro. São os dízimos, as ofertas, dinheiro vivo, cheques predatados. Muitos conseguem até sítios e outras propriedades dos fiéis. São enganadores. A meta deles é arrecadar e enriquecer. Os enganadores da fé, eles são especialistas em enganar, trapacear. Enganar e trapacear. Eles fazem até cursos, aprendem técnicas, como convencer aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Eles fazem cursos, aplicam técnicas para extrair o dinheiro do bolso das ovelhas, dos fiéis, do rebanho. E outra coisa, eles só leem textos da Bíblia que lhes interessam, que doutrina as ovelhas. Eles não leem textos da Bíblia que exorta eles. Eles não leem texto da Bíblia que exorta eles, que corrige eles, que disciplina eles. Só leem textos da Bíblia que lhe interessam. Só leem textos da Bíblia que lhe interessam. Eles não leem texto da Bíblia Sagrada que corrige a conduta errônea deles. Eles não leem texto da Bíblia que corrige, disciplina, exorta a conduta maligna, errônea e abominável deles. Estes falsos obreiros, exploradores da fé, eles têm um poder de persuasão, têm o poder de convencer. São especialistas em convencer, fazem cursos para convencer as pessoas que as palavras que eles falam são verdadeiras. E muitos caem nessas ciladas. Muitos caem nessas ciladas. E eles conseguem persuadir e convencer as pessoas de tal maneira que no final os exploradores da fé saem com sacos cheios, bolsos cheios dos bens materiais da ovelha. Eles não amam a ovelha, não amam os fiéis, não estão interessados na salvação dos pecadores. Eles não amam a ovelha, eles não derramaram o seu sangue em favor das ovelhas. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, o bom pastor, deu a sua vida para salvar as ovelhas. Eles são mercenários. Eles querem da ovelha o leite, a lã, a pele, a carne e as vísceras das ovelhas. Chegam até a esfolar as ovelhas. Mas um dia, cada um deles que assim vem procedendo serão punidos pelo Senhor nosso Deus. Haverá um juízo final. E os exploradores da fé estão lá. Meus amigos e meus irmãos, leiam a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Leia os ensinos de Jesus. Aprenda com Jesus. Para que você possa se livrar, se libertar dos exploradores da fé. E para que você venha a ter conhecimento e discernimento. E fazer a diferença entre o fiel mensageiro de Deus daquele falso mensageiro.
Cuidado com eles, cuidado com eles. Eles não te amam. O amor deles está dentro do teu bolso, que são as finanças. Estas, eles estão de olhos fitos para arrancar as finanças do bolso das ovelhas. Quero encerrar esta mensagem dizendo aos meus irmãos e meus amigos: fujam dos exploradores da fé. Fujam dos falsos mestres, falsos ensinadores, falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos bispos. Fujam deles, porque eles não amam as ovelhas, não amam os fiéis. O alvo deles é arrecadar e enriquecer. Cuidado com eles. E siga os ensinos do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E Jesus nos adverte: cuidado com os falsos profetas. Eles estão por aí. Meu caro amigo e meus irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus tem poder para perdoar, para salvar, para libertar e nos dar o direito de vida eterna. Durante todo o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, Jesus nunca explorou uma pessoa, nunca exigiu dinheiro de ninguém, nunca explorou uma pessoa. Durante o seu ministério aqui na terra, Jesus abomina, exorta, aborrece os exploradores da fé. Só pensa na riqueza, no dinheiro, nos bens materiais. Eles não estão interessados na salvação do pecador. Eles não pregam arrependimento. Eles pregam: trazei os dízimos, trazei as ofertas, trazei todas as finanças que vocês possuem. E eles dizem que Deus vai te abençoar. Fala o nome de Deus. Pregam a mentira, pregam a falsidade e não tem a coragem de pronunciar o nome do Senhor nosso Deus. Quero encerrar esta mensagem dizendo aos meus amigos, aos meus irmãos: fujam dos exploradores da fé. Procure refúgio em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se apegue aos ensinos dos profetas, os ensinos dos apóstolos do Senhor Jesus, os ensinos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nos ensinos da palavra do Senhor nosso Deus, a esperança de salvação gera fé e nos dá entendimento para distinguirmos o verdadeiro do falso. Meu prezado amigo, abra o teu coração para Jesus. Procure refúgio em Jesus. Se apegue com Jesus. Fuja dos exploradores da fé. Jesus está com seus braços abertos. Ele está nos céus agora, à direita de Deus, intercedendo por ti e por mim e por toda a humanidade. E o Senhor Jesus pode nos dar sabedoria, inteligência, conhecimento e discernimento, para que nós não sejamos enganados pelos mercenários, os enganadores da fé. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Peço ao Senhor meu Deus que crie as condições necessárias para impedir que os falsos obreiros, que os exploradores da fé não explorem as ovelhas, não explorem os fiéis. Que eles deixem a mentira, a fraude, o engano e se convertam, se arrependam dos pecados deles e se convertam. Senhor meu Deus, ilumine os corações das pessoas que estão me ouvindo. Desperte cada uma delas para que elas creiam no Teu Filho Jesus Cristo.
para que as pessoas que estão me ouvindo, irmãos ou não irmãos na fé, procurem refúgio no Senhor meu Deus e refúgio no teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que eles sejam perdoados, sejam salvos e libertos, e tenham esperança de vida eterna, e sejam livres dos mercenários, dos lobos, dos exploradores da fé. Senhor meu Deus, eu oro ao Senhor e eu te peço, meu Senhor, meu Deus, e agradeço em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.